Por que é tão importante as pessoas aprenderem a lidar com o dinheiro? Pois é, Delma, acho que nós chegamos agora num assunto que, além de ser o nosso foco aqui dessa conversa, né? Sim. É um assunto que gera muito interesse e muito respeito, né? A começar do respeito que eu sinto por você, pela sua história, né, nesse âmbito. Acho que Uhum. você tem desenvolvido cada vez mais expertise e tem se colocado cada vez mais a serviço, né, de ajudar as pessoas a compreender os meandros do dinheiro, né? Sim, aprendi, Então, para sofri mim, e conseguindo isso aplicar, é né? muito bacana, porque é isso exatamente que confere a tal da postura, né? Uma Hum, determinada situação que nos atravessa, né? hum. Naturalmente vai desenvolver algo que, né? Muda. Vai muito além do que as meras palavras, a mera compreensão intelectual sobre a coisa Uhum. pode produzir, né? É uma compreensão vivencial. Então, vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro, assim, deixa eu Uhum. ampliar um pouquinho esse Tá. assunto para depois a gente De uma forma refinar sistêmica. isso. Vamos lá, né? Então, o dinheiro está cada vez mais desvinculado de uma representação física, é verdade? Uhum. Se a gente perguntar hoje onde está o dinheiro, A gente não consegue ver, não né? está mais numa O cédula, Pix né? fez até um Né? movimento virtual. Exatamente. E quanto mais o dinheiro, né, se virtualiza enquanto operação, mais ele nos lembra sobre a sua essência, né? Hum. Então, afinal, qual que é a essência do dinheiro? Olha que coisa linda quando a gente fala assim, dinheiro, cédula, tá circulando cada vez menos, né? Por que dinheiro? Eu acho que ele está falando para a gente assim, eu sou energia, Uhum. né? Todo sentido. E é por isso que eu te convidei para que hoje, né, a gente viesse cheio de ouros, Sim. né? Nem a Do gente, tom às vezes, o estilo, né, amarelo, de né? usar. E no meu trabalho, eu gosto muito de me utilizar de símbolos, né? De elementos metafóricos, de elementos que ativam a questão da energia. Você conhece o trabalho, você Uhum. sabe como que é, né? Muito Então, legal. cada um dos nossos encontros, eu introduzo uma cor, faço, hoje a cor é essa, né? Então, eu Uhum. vim com uma pedra de citrino aqui, né? Hum. Porque você sabia que a cor do dinheiro é o ouro e o dourado, Sim, né? Não por acaso, sim. né? Não só porque o amarelo nos conduz sim ao ouro, ao metal, né, precioso que é o ouro, mas nos conduz também à energia do sol, né? Então Hum. a pedra citrino ela nos remete à energia do sol, né? Se dinheiro é energia, não vamos brincar em serviço, né? É. Vamos favorecer esse caminho aí, né? E aí, a partir do momento que a gente fala dinheiro é energia, significa que ele vai circular de uma forma orientada. Até porque, né, assim como o amor, né, o Bert Hellinger fala, vou sempre falar dele aqui, né, Sim. grande mentor. Ele fala assim: o amor é farto, né? Não nos falta amor. O que nos falta é organizar o amor, né? É. E se o amor é essa energia ampla e farta, por que é que as pessoas estão sempre sofrendo em torno dele? E muitas vezes as pessoas falam, está me faltando amor, né? Não, não falta amor. Não falta comunicação, não existe isso. As pessoas não se comunicam sim, não falta dinheiro, Uhum. né? O dinheiro é abundante, a riqueza é abundante. O que falta então para esses elementos básicos da vida? Para o amor, para a comunicação, para o dinheiro. O que falta? A A organização. organização. E olha, isso é Foi impressionante. isso que o Bert Helling nos ensinou. Esse é um princípio sistêmico. Ele fala assim: antes de você oferecer água para alguém, né? Como você me ofereceu água, né? No seu caneco lindo, chega primeiro com o recipiente, né? Uhum. Porque aí você já vai estar informando para o outro como é que essa energia tem que ser organizada, né? Então, a água também que é abundante, eu preciso de organizá-la, eu preciso de encontrar um recipiente próprio para oferecer para o outro, né? Eu não posso oferecer para você o amor de qualquer forma. Porque não Qual que é pega, né? qual a forma de amor que eu quero oferecer para a Delma? É uma forma de amor diferente da que eu quero oferecer para o meu filho, por exemplo, Uhum. né? Como que eu vou oferecer dinheiro, né, para o outro e para mim mesmo? Então, o primeiro elemento a ser considerado é dinheiro, é energia e pede para ser organizado,
para que você o conduza de forma organizada. Aí é que entra os preceitos sistêmicos. Porque a partir do momento em que eu falo assim, eu preciso de olhar para o dinheiro com o devido respeito, como eu olho para o amor, como eu olho para uma porção de água, né? E como eu olho para tudo aquilo que realmente importa e que gera vida, porque dinheiro tem energia divina, de geração de vida, o negócio fica muito sério, né, Delma? Forte. É muito forte. É uma né? energia forte, né? A gente não E controla. que você não brinca com ela. Não brinca. Tanto que dinheiro não tem nada a ver com criança. Uma criança, né, não pode ser empoderada para controlar o dinheiro. Você concorda? Sim. Você pode até dar moedinhas para as crianças para elas começarem a entrar em contato Aprender. com a importância disso, né? Mas, o que a gente quer dizer com isso? Se for para você, de fato, estabelecer uma relação duradoura com o dinheiro e que faça com que o dinheiro chegue na sua vida para ficar, e para ficar de uma forma bacana, e aí tem muitas nuances. Sem sofrimento, né? Sem te escravizar. Sim. Né? Tanto pouco quanto muito, né? Pode escravizar. E a gente pode até falar um pouquinho sobre a identidade financeira, que não tem uma correlação direta com muito ou com pouco. É interessantíssimo isso, né? Mas eu estou querendo ressaltar, do ponto de vista sistêmico, que para que eu possa, de fato, falar assim, bom, eu vou me entender, né? Com essa energia de vida, com essa energia poderosa, né? Que é a energia do dinheiro, eu tenho que corrigir a minha postura, né? Eu tenho que fazer assim, ó, peraí. Parar de brincar. Aqui, né? Existe uma entidade diante de mim que me pede respeito. E para tanto, eu preciso de crescer. Crescer a minha consciência, crescer, né, as minhas atitudes, amadurecer verdadeiramente, assumindo uma postura que seja merecedora dessa relação, né? Se a gente fosse utilizar de todos esses conhecimentos, né, que eu agradeço todos os dias por termos hoje tanto conhecimento disponível, tanta informação, né, Delma? Eu fico pensando assim, puxa vida, meu pai, que já é um idoso de 87 anos, né? Lá atrás na vida, tendo chegado, né, à condição de adulto, sem nenhuma herança financeira, né? Ele conseguiu construir tanto. Às custas de quê? Né? Às custas de uma postura. E quando eu verifico hoje, né? Quando eu vou, né, e procuro estudar um pouco a teoria sobre o dinheiro, eu falo assim, gente, meu pai sabia disso, sem ir na escola. Não ensina na escola isso, né? Entendeu? Então, assim, e hoje, com tantos recursos que a gente tem, o que a gente tem feito com esses recursos? Isso aumenta a nossa responsabilidade, né, para funcionar direito com esse assunto, você concorda? Para tomar a postura correta, né? Então, vamos lá, identidade financeira. É maneira como eu me relaciono com o dinheiro e represento a força dele dentro de mim. Então, se eu falar assim, você me perguntar, Adriano, qual que é a sua identidade financeira? Né? Isso vai nos conduzir a perguntas do tipo, qual que é o seu grau de intimidade com o dinheiro, por exemplo? Né? Se você me falar assim, você tem um sentimento positivo para com o dinheiro? Sim. Eu acho que o dinheiro é meu amigo. Eu acho que a gente está de boa. Né? Eu acho que ele me integra. A participação dele na minha vida, porque quando você me falar assim, qual que é a sua identidade? Eu vou falar assim, eu sou morena, tenho os olhos castanhos, né? Tem essa e aquela característica. A minha etnia é muito significativa. Você vê o que é identidade financeira, hein? Tem um monte de perguntas úteis para serem feitas. E muitas delas conduzidas por essa consciência sistêmica, tá? Vamos lá, para depois a gente falar assim, a sua identidade financeira foi formada por essas respostas que você dá a essas perguntas. De onde você veio? Qual que é a sua etnia? Você sabia, por exemplo, que o índio em nós, né, gera... Temos, né? Hã?
Porque Temos, olha, temos. olha para a minha fachada, né? Você vê a Sim. índia aqui, você vê a Uhum. negra aqui, você vê o branco aqui, você vê uma galera, né? Nós, o Misturada. povo brasileiro, carregamos muitas, né? Sim. Identidades, né? Dentro de nós. O conjunto de tudo isso, a organização de tudo isso, gera a minha identidade, gera a minha cara própria, Sim. né? Então, perguntas, de onde você veio? Qual que é a sua etnia? Existem estudos interessantes que quando o índio está assanhado em mim, eu não vou estabelecer uma relação de riqueza com dinheiro. Você sabia disso? É, porque Né? ele não tem essa O relação, não índio ele tem uma precisa. percepção de comunidade muito forte. Talvez eu Natureza. possa extrair, né, dessa essência da Índia em mim o senso de comunidade que também integra, né, um bom caminho para o dinheiro, né? Sim. Mas o índio não valoriza a acumulação, né? Ele divide com a comunidade o que ele tem aqui hoje. Se faltar amanhã, ele vai dividir a falta. Uhum. O negro em mim procrastina. Você sabia disso? Não. É. Porque os escravos, né, eram procrastinadores para se salvar do abuso, Sim. né, no trabalho, entendeu? Então, de repente, quando, olha, é legal demais isso. Isso é Esse sistêmico, entendimento, né? né? Nossa. Por que que é Uma aula sistêmico? Onde que hoje. eu estou indo? Uhum. Qual que é o caminho que eu estou percorrendo para entender quem eu sou? O Rubem Alves ele fala assim: eu somos, não é Uhum. eu sou, né? A gramática me ensina a falar eu sou. A consciência sistêmica me ensina a falar eu somos. Eu somos uma Sim. legião É, no seu livro você que fala isso gera em muito. mim, né, essa tal identidade. Eu converso não só comigo, mas converso com a minha avó, Então, converso com o escravo que está aqui dentro, com a é. índia que está aqui dentro, né? E vou organizando essa galera, essa legião. Posso conversar com o escravo e, de repente, isso me trazer um clique a respeito do meu movimento de procrastinação. Posso dizer assim, olha, olha só a primeira lei do Bert Hellinger, olha o sistêmico aí, né? Olha, eu te reconheço aqui em mim, você é parte minha e eu te honro. Mas como eu sou os teus sonhos, os sonhos dos meus antepassados, né? Eu te peço licença para que eu possa ir além desse padrão repetitivo, né? Então, essas perguntas todas, né, começam a definir quem eu sou financeiramente, começa a definir a minha Uhum. identidade, né? Então, muito importante isso. Eu acho que se a gente estiver falando para pessoas com relação ao gerenciamento do dinheiro nas suas próprias vidas, pessoas físicas, também para as empresas, porque Empresas. as empresas têm alma, né? As Tem. empresas se assemelham muito a uma organização familiar. A empresa tem história. Qual que é a fundação dessa história, dessa empresa? Qual que é a etnia? De onde ela veio? Qual que é a história pregressa dela? Quais Quem foram os dirige é que conflitos? vai ser a pessoa da alma, Não né? é? É. Quais são os conflitos que circulam ali dentro que está relacionado a esse entendimento do sistema? O que que se repete naquela empresa que tem a ver com a história dos seus fundadores? Né? Como Uhum. que o dinheiro entrou na minha família, como que ele saiu? Houveram injustiças? E como que eu posso agir em cima disso? Porque esse é o mais aplicável de tudo isso que a gente está falando. Sim. Porque entender que nós carregamos, obviamente, uma série de influências de todos aqueles que vieram lá atrás, isso a gente já sabe, não é de hoje, Sim. né? Saber que existem estratégias de posturas sistêmicas úteis para lidar com isso, como conversar com essa galera aqui dentro, definir o que é honra, né? Porque isso é um Uhum. princípio básico. Se você quiser inovar, primeiro você tem que honrar, né? E honrar significa identificar a presença, por exemplo, de emoções reativas dentro de mim e que às vezes vai gerar bloqueio, né? Uhum. Por exemplo, se a minha família sofreu lá no passado alguma ação, né, de abuso externo e que gerou grandes prejuízos financeiros, né? E Sim. se eu disser algo do tipo assim, bom, eu trago dentro de mim essa dor, essa revolta, porque o meu avô foi subtraído, por exemplo, em função de alguma ação, e se essa energia me move para ganhar dinheiro, tipo assim, né? Eu faço disso uma motivação para recuperar o que foi perdido, né? Eu preciso de verificar se a raiva Uhum. não anda me conduzindo. Porque o dinheiro que é buscado pela energia da raiva, ele não vai querer ficar. Não fica.
Daí é que entra, então, o primeiro princípio. Aprenda, então, primeiro, o que que você vai fazer com esse sentimento, com essa dor familiar de ter sido subtraído noutra geração, para que você renove a energia do dinheiro Na nesse sua momento vida, atual. nesses 20 anos de consultoria, eu vi algumas situações de empresários que a empresa tinha muito dinheiro e também, às vezes, pouco dinheiro e ou, às vezes, com déficit de dinheiro. Hum. E o comportamento de cada um, de uma forma tão diferente. O que tinha muito dinheiro, às vezes, não dava o valor ou não se preocupava tanto com o dinheiro e a impressão que dava que cada vez mais enchia os caixas. Hum. Aquele que não tinha o dinheiro, mas não estava devendo, tinha um olhar de desprezo, a impressão de não precisar do dinheiro. E aquele que estava com déficit, a sensação era de não dar valor ao dinheiro. Cada vez mais querendo gastar sem pensar, gastar antes de ter, não olhava os juros que estava pagando. Uhum. Isso tudo tem a ver com essa questão de identidade do dinheiro que a gente acabou de falar aí, né?